Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, começando um assunto de extrema importância para o seu curso de compreensão de direito administrativo, meu aluno. Vamos ver agora o regime jurídico administrativo, que vai se tratar basicamente do conjunto de princípios, tá? Princípios e regras que vão acabar regindo a administração pública. Nesses princípios, meu aluno, nós vamos ter os princípios explícitos ou expressos, tá? Que são aqueles que aparecem mesmo, que estão lá para o mundo ver, e tem também os princípios implícitos, que é aqueles que não estão expressos, explícitos, efetivamente aparecendo no texto constitucional, mas pela leitura do texto você consegue entendê-los. E também, meu aluno, fazem parte desses princípios implícitos os princípios, podemos chamar assim, norteadores da atividade administrativa, que são o supremacia do interesse público sobre o privado e também a indisponibilidade do interesse público. Norteadores. Meu aluno, regime jurídico administrativo nada mais é do que isso, do que o conjunto de princípios que rege a administração pública. Ok? Então aqui está. Conceito é o estudo dos princípios e regras que orientam a atuação estatal, ok? E definem a lógica de atuação do ente público, de que maneira o ente público vai efetivamente atuar, ok? Meu aluno, a doutrina, ela faz uma diferenciação que eu, sinceramente, nunca vi cobrar em prova, assim, explicitamente, mas é interessante saber. Ela faz uma distinção entre princípios e regras. Basicamente dizendo o seguinte, que os princípios são mais amplos, digamos assim, e as regras são mais restritas, digamos assim. Como assim, Ricardo? Os princípios são normas gerais, normas amplas, como indisponibilidade do interesse público. Já as regras é a forma de atuação definida em face ao caso concreto. De acordo com determinado caso, a regra a seguir é essa aqui. Então, por isso haverá essa diferenciação entre princípios e regras na doutrina. Então, aqui está. Princípios. Os princípios são as normas gerais. Estabelecem um sentido geral de atuar do ente estatal, né? Amplo, geral. E já as regras definem a atuação perante um caso concreto. Estabelece a forma e o momento da atuação do ente. Basicamente é isso. É como se regra ela fosse ali algo mais restrito do que o princípio, porque o princípio terá uma visão mais geral da situação como um todo, ok? E beleza, meu aluno, sobre o conteúdo, nós temos que saber o seguinte, que existem dois interesses públicos. Vai existir o interesse público primário e o interesse público secundário. Linhas gerais, para ficar mais fácil e resumidão, o interesse público primário é o interesse da coletividade. Porque, desculpe o pleonasmo, a finalidade final da administração pública é o interesse público, ok? É a consecução aí dos objetivos, do interesse da coletividade. Enquanto que o interesse público secundário, ele não é da coletividade. Por isso que ele é secundário. Ele vai ser o interesse público da própria administração pública. Ok? Perceba a diferença. Então temos aqui que o interesse público primário, que é o norteador, são as necessidades da sociedade. E o interesse público secundário serão as necessidades do Estado. E aqui, meu aluno, temos os princípios norteadores. É importante que você saiba o seguinte, os princípios norteadores, eles também são implícitos, como eu acabei de falar aqui, né? Princípios
norteadores. E já já vamos ver a definição de princípio expresso ou explícito, que você vai conseguir ver essa diferença tranquilamente. E esses princípios norteadores que acabam norteando, regendo, direcionando a administração pública, lembrando que não vai haver aí uma hierarquia entre os princípios propriamente dita, mas esses princípios norteadores são dois: a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Meu aluno, aqui não tem muito o que explicar, né? Mostrar que pela relação vertical e desigual que existe, né, entre administrador e administrado, a administração pública nunca vai se preocupar com o interesse privado, com o interesse daquela pessoa. Ela vai se preocupar com o interesse público, com o interesse da coletividade, que consequentemente, né, vai coincidir com o interesse privado de muitas pessoas, tá? Mas a supremacia, o objetivo da administração pública é atingir o interesse público. Existe uma supremacia do interesse público sobre o privado, normal. E a indisponibilidade do interesse público significa justamente que a administração pública não pode abrir mão do interesse público. O interesse público não é disponível, ele não pode ser deixado de lado, ele não pode ser disponibilizado. A administração pública tem por obrigação, pelo princípio da disponibilidade, procurar satisfazer o interesse público, procurar oferecer um serviço público adequado, procurar completar, alcançar os interesses da coletividade. Faltou as palavras, ok? E aqui você tem uma frase bem bacana que fala o seguinte: em nome da supremacia do interesse público, o administrador pode muito, pode quase tudo, mas não pode abrir mão do interesse público. Perceba só, por essa supremacia o administrador ele pode quase tudo, mas nunca abrir mão do interesse público. Ok? Sempre tem que ser o objetivo do administrador. Mas, Ricardo, política é tudo corrupto, sei o que eu sei, meu aluno, eu sei. Isso aqui é a teoria, como deveria ser. Se anjos caíssem do céu e lotassem ali a classe política, era assim que seria. Tudo seria muito bacana, tipo Suíça, Noruega, esses países aí muito loucos que todo mundo fala que é massa. Beleza? Show de bola. E aqui, meu aluno, temos os princípios expressos. Agora que começa a farra. Princípios expressos, também chamado de princípios explícitos. Esses princípios, meu aluno, eles são chamados assim de expressos ou explícitos porque eles estão lá bonitinhos, escritos, pode ir lá olhar e tá no seu material, no artigo 37 da Constituição Federal. E esses princípios, eles são 5: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Daí que vem o LIMPE, ok? Então, vamos lá. Legalidade. Meu aluno, só um adendo. Em várias leis, como por exemplo, na lei de licitação, na lei de processo administrativo, na lei de improbidade administrativa, em várias leis você vão ver ali princípios também constantes nessas leis. Por mais que eles estejam lá escritinhos nas leis, eles não são considerados princípios expressos da administração pública. Os princípios expressos ou explícitos da administração pública são apenas os que estão no artigo 37 da Constituição Federal. Ok? Quando eu for tratar de princípio de cada lei, vou sempre fazer esse lembrete e falar para vocês. Ok? Então aqui a gente está falando de administração pública como um todo. Então temos legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Meu aluno, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. A Constituição Federal, ela foi editada em 1988. Ela é a Constituição Federal de 88, já está com 32 anos e eu nasci antes da Constituição Federal. Meu Deus, eu estou ficando velho, ok? Então nós temos aqui em 88. Mas quando a Constituição nasceu, digamos assim, né, essa Constituição, porque você vai ver em direito constitucional que o Brasil já teve outras Constituições, mas quando essa Constituição vigente atualmente, ela nasceu após o período de regime militar, nós tínhamos apenas estes 4 princípios expressos aqui. Em 1998, apenas 10 anos depois, é que o princípio da eficiência foi adicionado ao rol dos princípios, por meio da emenda constitucional, se eu não me engano, 19 de 98, ok? Ricardo, isso significa que antes de 98 a administração pública era ineficiente e depois, só porque colocou isso aqui, magicamente ficou eficiente? Não, a administração pública sempre buscou eficiência, apesar de nem sempre conseguir, ok? E apenas virou aí uma obrigação, né? Algo que todo administrador tem que seguir por força constitucional, a fim de tentar evitar aquela imagem do servidor público que a gente conhece, né? Que a gente quer lutar contra isso para não nos tornarmos servidores públicos dessa forma, ok? Então, só aí para você saber isso, que o princípio da eficiência ele foi tardio, ele foi colocado após aí, né, na Constituição Federal. Vamos para frente. Então tá aqui, né, meu aluno? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMPE, tá? Você vai lembrar assim, LIMPE. Legalidade. Vamos lá. Vou botar ele aqui pequenininho aqui embaixo. O que quer dizer esse princípio da legalidade, meu aluno? Nada mais do que a administração pública, ela tem que estar subordinada à lei. Justamente por ser um Estado de direito, e não podemos confundir a administração pública com a administração privada. A administração pública pode fazer apenas o que a lei permite, enquanto que a administração privada pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ou seja, a legalidade da administração pública ela é mais estrita. Só pode ser feito o que está tipificado em lei, ok? Claro, você tem uma legalidade em sentido amplo, que você pode ver costumes, né, princípios ali do direito, atos normativos, mas ela tem que estar subordinada à lei, porque nenhum ato normativo pode contrariar a lei que o originou. Então a legalidade, né, o Estado ou a administração pública, ela é subordinada à lei. Sempre lembrando da diferença entre a administração pública e privada, porque a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite, enquanto a administração privada pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, ok? E aqui, meu aluno, uma coisa bem importante para vocês, que é a diferença de legalidade e de reserva legal. A legalidade ela é vista como um princípio mais amplo. A reserva legal é parte desse princípio, digamos assim. O que mais você tem que saber é que legalidade e reserva legal não são as mesmas coisas. A reserva legal ela tem muito mais a ver com previsões constitucionais. Ela é muito mais restrita do que a legalidade. Para ilustrar isso, eu trouxe uma questão do TRT de 2010, só para vocês verem aí como é que é dado isso em uma prova, tá? Adaptada. O princípio constitucional da reserva legal confunde-se com o princípio da legalidade, uma vez que este último significa a exclusiva submissão e o respeito à lei formal, conforme estabelecido no âmbito do processo legislativo, e essa questão está errada, porque isso não se confunde. E a legalidade, ela tem um sentido amplo, porém sempre dizendo que a administração pública ela é subordinada à lei,
Ok? Mas, meu aluno, olha só, existem exceções ao princípio da legalidade. Como assim, Ricardo? Olha só comigo. Exceções, a palavra mais difícil da língua portuguesa. Exceções ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade, existe um processo legislativo todo feito que vai formar uma lei ordinária, uma lei complementar. Isso aí é mais assunto para direito constitucional, mas digamos que a lei ela tem que ser criada pelo Poder Legislativo, ela tem que ser discutida em plenário, ela tem que ser feita. Agora, existem algumas situações em que não é necessário passar por todo esse trâmite. A mais famosa, talvez, seja a medida provisória, ou MP. Estamos carecas aí, cansados de ver em jornais, coisas do tipo, falando, o presidente editou a medida provisória número tal. O que quer dizer a medida provisória? É não vou chamar assim, mas é uma figura de linguagem. É uma arma que o chefe do executivo tem, né, que o presidente tem, para colocar em vigor, meio que de imediato, uma vontade, uma lei. Agora, perceba, essa medida provisória, ela tem que ser convertida em lei em até 6 meses. Caso não for, ela vai perder a vigência. Então é feita a medida provisória, como por exemplo, da reorganização ministerial, que tivemos no início de 2019. Foi feita a medida provisória com a reorganização, diminuindo o número de ministérios, mudando coisa daqui para lá, blá, 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 e ficou assim. Quando deu ali o tempo, ela foi convertida em lei, com alguns pontos ali, né, que foram mudados, e ficou tranquilo. Então a medida provisória, por não seguir todo esse rito, acaba se tratando como uma exceção do princípio da legalidade. Outras exceções são os tão famosos, né? Estado de defesa e o estado de sítio. Tá? Que isso aqui são situações em calamidade pública, em situação de guerra declarada, né? Em coisas do tipo, que isso aqui é ligado à defesa do Estado e instituições democráticas lá em direito constitucional. Então eu não vou me alongar no que quer dizer cada um desse ponto. Porém, o estado de defesa e de sítio é algo meio que urgente, tá entrando, tá gente invadindo, aquela coisa toda. Então tem que ser feito aí o estado de defesa e de sítio, não tem como passar por todo o rito ordinário. Então a declaração desse estado de defesa ou de sítio também é visto como uma exceção ao princípio da legalidade. Ok? Então essas aqui vão ser as exceções a este princípio. Ok? Vem para cá. Impessoalidade. Meu aluno, vou até apagar aqui, já que já falamos aí da legalidade, vamos falar agora da impessoalidade, que vai ser aí o segundo princípio, né, digamos assim, sempre lembrando que não vai existir uma hierarquia entre os princípios, tá, meu aluno? Quando eu falo primeiro, segundo princípio, é apenas aí pelo limpe, né, pra gente conseguir se situar. Então vamos lá. Impessoalidade. Meu aluno, esse princípio ele fala que a administração pública não pode ter favoritos, não pode ter favoritismos, não pode ter inclinações. A administração pública tem que ser impessoal. Como um concurso público, por exemplo, não importa se você é filho do Papa, se você não fizer a nota no concurso público, em tese, né? Sabemos de várias coisas que acontecem, mas se não fizer a nota do concurso público, você não vai entrar no referido concurso. Então, o concurso público é algo muito meritocrático, é algo muito impessoal, graças a Deus. Então, a impessoalidade se vê isso na administração pública. Ela tem que evitar ser pessoal, ela tem que evitar favoritismos, ela tem que evitar que se manifeste a figura de alguma pessoa especificamente, ok? Então está aqui, justamente porque a administração pública, ela busca os interesses da coletividade, certo? Meu aluno, uma grande coisa que aparece nas questões é isso aqui, ó, propaganda pessoal. Como assim, meu aluno? Digamos, isso cai bastante em questão de prova, preste atenção nisso. O princípio da impessoalidade, ele resulta em uma vedação à propaganda pessoal. Como assim, Ricardo? Digamos que eu, Ricardo Barrios, vire prefeito da cidade de Londrina. A primeira coisa que eu faço é fazer uma escola escrito Escola Ricardo Barrios, Excelência de Educação. Nome bonito,
Nome forte. Com certeza matricularia meu filho nessa escola, porém eu estou fazendo uma promoção pessoal, uma propaganda pessoal, eu estou utilizando dos meios públicos. Mas, Ricardo, eu já vi um monte de coisa com o nome de gente. Póstuma, normalmente depois que a pessoa morre. Mas, Ricardo, eu moro no Maranhão, eu moro na Bahia, aqui no Maranhão tem a Avenida José Sarney, coisa José Sarney, Monumento Sarney, não sei o que Sarney, na Bahia tem tudo ACM, tem até município com o nome de Luiz Eduardo Magalhães. Se bem que, infelizmente, né, morreu os Eduardo Magalhães. Mas, meu aluno, tudo bem. Eu sei que existem algumas situações, mas a regra, o que você vai marcar na prova é isso. Não pode ser feito nenhuma campanha publicitária usando dinheiro público, nem outdoor, nem santinho, nem panfleto, nem nada, usando dinheiro público que vise alguma promoção pessoal. Isso não pode acontecer, porque isso vai contra o princípio da impessoalidade. Ok? Tranquilo? Show de bola. É por isso que a administração pública tem uma imprensa oficial, tá? Então, a partir disso aí, ela pode, com certeza. Beleza? Mas você tem esse princípio da impessoalidade. E esse princípio da impessoalidade, ele tem outra importantíssima resultante, que é a vedação ao nepotismo. E o que é nepotismo? É colocar parente, filho, sogra, nora, não sei o quê, primo não. É botar parente lá sobre a sua chefia. É você trazer ali num cargo em comissão, por exemplo, um parente para a administração pública. Ok? Perceba, você passou no concurso público, sua esposa também passou e deu que ela é sua chefe. Botar assim, ela é sua chefe. Pô, beleza. Tem que fazer, né? Agora, essa vedação ao nepotismo é de você privar, prover um cargo em comissão. Que vamos ver o que seria isso. O que eu quero que você preste muita atenção é o seguinte, meu aluno. Essa vedação ao nepotismo não alcança nomeações políticas. Isso aqui foi falado pelo STF. Como assim, Ricardo? Eu, prefeito da cidade de Londrina, que eu vou fazer a escola Ricardo Barros, Excelência em Educação, eu resolvo colocar a minha filha como secretária de fofura, não, secretária de cultura, tá? Eu posso, como prefeito, nomear a minha filha para ser secretária de cultura? O STF diz que sim. Diz que isso aqui é uma nomeação política e não um nepotismo. Como, por exemplo, eu posso colocar, eu como presidente, um filho meu para ser ministro de Estado, por exemplo, que isso aí seria uma nomeação política. Lógico, né, meu aluno? Não pega bem. Mas o STF fala que isso não seria vedado. Ok? Então esse nepotismo não alcança nomeações políticas, muito importante. Então tá aqui uma frase da doutrina: a administração deve tratar a todos sem favoritismos, nem perseguições, simpatias ou animosidades políticas ou ideológicas. Normal. Vedação ao nepotismo, que não se aplica aos cargos políticos. E sobre o nepotismo, nós temos uma importante súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 13, que é grandona, e ela vai aí ajudar a entender essa vedação ao nepotismo do princípio da impessoalidade. E vamos lá. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, vou colocar no seu material que é terceiro grau, mas vai aquela brincadeira. Quem você pode dar uns beijos sem remorso não é terceiro grau. Primo não é parente, primo é quarto grau. Então você pode ir lá fazer suas coisas. Agora, tia já fica meio embaçado. Ah, mas eu tenho uma tia gostosa. Beleza, mas fica meio embaçado. Não sei, não vou julgar as suas relações, ok? Mas primo a gente tá ligado. Primo, porra, quem tá ligado, tá ligado. Primo e prima, né? Enfim. Vamos falar que Ricardo é incestuoso. Não tô falando isso. Tô falando que primo não é parente. Beleza? Enfim, então vamos lá. Até o terceiro grau. Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Cargo, direção, chefia e assessoramento são cargos em comissão ou função de confiança. Isso será bem visto em agentes públicos. Continuando. Para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada. Ou seja, meu aluno,
Não pode você nomear um parente seu em linha reta ou colateral ou por afinidade até o 3º grau em um cargo que esteja subordinado a você. Se for assim, você nem tem como nomear, né? Não tem como você nomear uma pessoa um cargo acima de você. Mas um cargo que esteja subordinado a você, você não pode fazer isso mesmo que tenha esse poder, porque isso seria nepotismo, ok? Na administração pública direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, ou seja, Executivo, Legislativo e Judiciário, União, Estados, Distrito Federal e municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, já ensino o que é isso, viola a Constituição Federal. Padrão. Meu aluno, essa situação aí de designações recíprocas é o chamado nepotismo cruzado. Como assim, Ricardo? Eu sou chefe do órgão A. Meu brother é chefe do órgão B. Eu tenho um filho e ele tem um filho. E nós somos brother. Se eu nomear meu filho para esse carguinho aqui, eu vou estar sendo nepotista. O que é que eu faço então? Eu nomeio o filho do brother e o brother nomeia meu filho. Isso é designação recíproca. Isso é nepotismo cruzado. Acontece muito. E se vê, dá ruim, ok? Porque viola a Constituição Federal. Viola o princípio da impessoalidade. Trata-se de improbidade administrativa, que veremos mais à frente. Ok, meu aluno? Então é isso. Vamos ver ainda os princípios da moralidade, da publicidade e da eficiência, além de todos os outros princípios implícitos que nos caberá ver. Ok? Então é isso, meu aluno. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por tudo.